Boa noite! Boa noite, gente! Estamos aqui fazendo uma live sobre um assunto muito importante e extremamente preocupante para quem é da área da saúde, tá? Hoje, a preocupação, principalmente dos pediatras, em relação à obesidade infantil, que tem crescido muito, é impressionante. Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, tá? E isso está começando, não é na idade adulta, isso está começando na idade das crianças. As crianças estão com problema de obesidade e é uma preocupação da saúde pública em relação a isso. Você sabe o que está por trás dos distúrbios alimentares? Você parou para pensar que não é apenas uma tendência que você tem de engordar, porque na minha família todo mundo é obeso, então isso pode ser uma característica genética. Eu te aviso que não é assim. Você já ouviu falar de que se você coloca um cachorro numa família de pessoas obesas, não demora muito, esse cachorro está obeso? O cachorro tem a genética dessa família? Não. Ele engorda porque ele assimila os hábitos dessa família. Ele assimila o problema emocional dessa família. E é aí que entra a história da obesidade. Não é, Lu? É isso aí. Fora a obesidade, tem vários outros tipos de distúrbios. A anorexia, que vem crescendo muito nos últimos tempos. Aliás, para quem não sabe, a anorexia ela é uma das maiores causas de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Mata mais do que câncer, gente. Então, olha só, além da anorexia, tem vigorexia, que é o vício em exercícios físicos, ortorexia, que é o vício em dietas, em comer saudável, quando você para a sua vida para fazer receita saudável, quando você esquece da vida e só foca na alimentação. Bulimia. Bulimia, você vomita, quanto você vomita. Aliás, aqui a gente vai falar o que tem por trás de todos esses distúrbios alimentares. Eu acho que está na hora de começar a falar disso. A raiz de tudo, o que está por trás dos distúrbios alimentares, é uma questão muito prática, que nunca é o suficiente. Eu não comi o suficiente, eu não emagreci o suficiente, nada é suficiente, tá? Eu tenho uma carência afetiva, então eu preciso de amor, tudo que me dão não é o suficiente e eu começo a completar o que me falta com a comida. E comida alimenta a alma, Lu? De jeito nenhum. Esse é um erro. Pode comer à vontade para alimentar a alma, não vai nunca ficar satisfeito. Nunca será o suficiente. E outra coisa, além disso, eu como personal trainer, o que eu recebo de aluno, assim, sempre, é regra. Começa, quero emagrecer, principalmente. O motivo maior é emagrecer. Faz um tempo, emagreceu, some das aulas, de repente volta. Ai, Luísa, pelo amor de Deus, me ajuda. O que acontece que sempre acaba voltando para o estado atual e não consegue engrenar no exercício físico, na alimentação saudável? Tudo isso, gente, vem lá de trás. Referenciais infantis. Comumente isso é chamado de efeito sanfona. Mas o que acontece? É uma sanfona? Não é, gente, nem toca música, né? Isso é uma característica emocional que vem lá da raiz, vem de quando você era criança, vem intraútero, vem de como você amamentou, de quanto carinho você recebeu dos seus pais, principalmente da sua mãe. Então não adianta ficar só fazendo dieta. Se a raiz do problema está no emocional, se você não resolver esse problema, você vai voltar a engordar assim que você voltar a traumatizar dentro daquilo que foi o trauma que te levou a engordar. Então, preste atenção, aprenda aqui qual é a raiz deste problema.
Voltando à relação do nunca é o suficiente, o que eu sempre vejo agora com os meus atendimentos de terapeutas, o que eu sempre vejo, clientes que eu pergunto assim, nunca estou satisfeita, mas quando eu era mais nova eu tinha um corpo que eu achava o ideal. Só que daí eu pergunto, mas você estava feliz com o seu corpo? Não, eu sempre queria mais. Só que aí, quando a pessoa amadurece mais um pouco, acha que aquilo era o ideal. Só que quando chegar naquilo, não vai ser o suficiente de novo. Nunca vai estar satisfeito com o corpo que tem. Nunca vai estar satisfeito com a alimentação, com o exercício físico. Nunca vai ser exercício físico o suficiente para quem é vigoréxico. Nunca vai ser caloria contada o suficiente para quem é ortoréxico. Nunca vai ser vômito, nunca vai ser remédio, nunca vai ser diurético o suficiente para eliminar aquilo que ingeriu. Então, tudo isso, o mais importante de vocês entenderem o que tem por trás dos distúrbios nunca é o suficiente. Se você tem isso e não reconhece, atenção, você tem distúrbio alimentar sim. E aí, gente, o que é a fome? A fome é alguma coisa que tem a ver com fisiologia. É a necessidade do corpo, né? Então tem o centro da fome, porque é desencadeado por uma hipoglicemia, alguma coisa está acontecendo que você precisa de abastecer aquele corpo de alimento. E você sabia que quando você está com essa fome, que é a fisiológica, e você come um pouco, já é o suficiente para aquilo que você vai gastar. Você não está comendo para correr uma maratona. Você está comendo para passar um dia tranquilo, para ficar sentada, para raciocinar, mas isso não requer um número calórico muito grande de comida. Mas você come pouco? Não. Você começa a comer para abastecer não o teu corpo físico, você começa a comer para abastecer o seu corpo emocional, as suas carências, a sua falta. E aí você faz uma coisa que é judiar do seu corpo. Você dá para o teu corpo mais do que ele precisa, mais do que ele vai gastar. E o que ele faz com isso que foi ingerido a mais? Ele guarda, né, Lu? Vira reserva. E aí é aquela famosa barriga, aquele famoso pneu, aquela perna mais grossa. Por que eu tenho esse corpo assim? Porque você ingeriu mais do que você precisava. E por que você ingeriu mais do que precisava? Porque o teu corpo precisava? Ou porque a tua alma, o teu sentimento, a tua carência emocional precisava? Então, olha só, isso que a Carol está falando também, o que acontece? A gente tem essa mania de confundir as fomes, os tipos de fome. E tem a fome física, que é para suprir as necessidades básicas do seu corpo, e a fome emocional, a fome da alma, que isso comida nenhuma vai preencher. Ou então, fugir da comida também não vai preencher. Porque geralmente quem é anoréxico não sente. Foge do sentir, não sente fome. E quem é obeso, quem tem compulsão alimentar, geralmente sente demais. Apesar de às vezes parecer que ela nem sabe o que está sentindo, ela come por sentimento e não por fome em si, por fome física. Aí disso, gente, a Mônica Rezende Souto, tá boa, Mônica? Obrigada por estar participando aqui da nossa live. Ela pergunta, o que podemos fazer diante dessa dinâmica de falta, desse vazio preenchido pela comida? Então, a primeira coisa é identificar que existe este vazio. E esse vazio veio de onde? Então, começa a pensar e a lembrar e a questionar a sua mãe, sua família de origem, o que aconteceu lá atrás, né? O que aconteceu que você precisa, nessa carência afetiva, abastecer essa falta que você teve de amor, de carinho, de atenção com o alimento, tá? E hoje, Mônica, não tem como você voltar para a teta da sua mãe. Não tem como essa mãe que lá atrás, por algum motivo pessoal, faltou, né? Não te deu o suficiente, não te deu tudo que ela precisava ter dado, não tem como você voltar e pedir isso para ela. Hoje quem tem que dar isso para você é você mesma. Então, nessa dinâmica, a gente trabalha com o nosso adulto e a nossa criança.
Quem se alimenta? Quem alimenta a sua criança? Deveria ser o seu adulto, que dá para essa criança o que ela precisa e não o que ela quer. Então, se você começar a olhar para esse vazio, compreender a dor e esse vazio dessa criança, e você falar para ela, querida criança, hoje você não precisa se sentir carente. Hoje eu, adulto, estou aqui e vou dar para você aquilo que você precisa. Amor, carinho, atenção, cuidado. E vou dar os alimentos necessários para o teu corpo, tá? E aí você desidentifica uma coisa da outra, tá? Você desidentifica o que é a fome emocional do que é a fome do corpo, ok? Ó, eu sou médica ginecologista e trabalho com mulheres. E mulher, muito mais do que homem, se preocupa com o peso, tá? Então, nas diferentes idades. Há uns 20 anos atrás, eu sou formada há 33 anos. Há uns 20 anos atrás, a preocupação com o peso se limitava a mulheres que engravidavam e ficavam preocupadas porque engorda durante a gravidez, meu corpo não voltou, e a mulheres que estavam entrando na menopausa, que também é outra fase hormonal, que se a mulher não se cuidar, ela engorda. Mas hoje, gente, a coisa mudou. A gente vê pessoas com 16, 15 anos de idade já preocupadas com o peso, preocupadas Muito com a obesidade. antes. Às vezes até antes, né? Com 8, Crianças. criança preocupada com isso, não vou comer porque isso engorda. Então, essa preocupação com o peso vem ficando cada vez mais recente, tá bom? Então, essa demanda de mulheres que vivem preocupadas querendo emagrecer, e é legal porque no meu consultório elas perguntam assim: ai, doutora Carla, por que todo mundo engorda menos a senhora? A senhora está sempre magrinha. E quando eu explico que isso é um problema emocional, eu estou sempre magra porque eu como aquilo que o meu corpo precisa. E eu estou bem emocionalmente. Aí elas começam a pensar nisso. Porque já que a gente está falando que a causa da obesidade vem dos distúrbios emocionais, não adianta a gente dar dieta, não adianta a gente dar atividade física, se vocês não entenderem o que acontece no emocional. Nós duas já sofremos com distúrbios alimentares, né, cara? Verdade. As pessoas acham que eu a vida inteira fui magra. Eu também. Não é verdade. Conta a sua história, Lu. Eu fui muito magra e queria ter corpo, queria engordar. Não engordar, mas ter corpo, perna grossa e tal, ser mais musculosa. E quando eu entrei na faculdade de educação física, eu virei obesa. Comecei a compulsão alimentar, tive bulimia, compulsão alimentar, me tornei obesa e eu aprendi uma maneira, um caminho saudável para sair desse distúrbio, para realmente me curar. Só que eu percebi que dieta, exercício físico, remédios, que eu já fiz de tudo, né? Tinha feito de tudo para emagrecer, não adiantavam em nada. E eu imagino que você, que tem muita gente que você conhece que passa pela mesma situação, porque vários alunos meus que passaram por mim sofrem com isso, e não só em relação à obesidade, tá, gente? Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, todos os tipos de distúrbios. Por quê? Porque todos têm a mesma origem, né? Ó, verdade. E eu te garanto uma coisa por experiência própria. Eu também já fui obesa, depois eu engravidei e fui extremamente magra, né? Porque não conseguia comer nada, tinha uma rejeição com o alimento enorme e depois eu consegui entrar num equilíbrio, né? E por causa disso, a gente, por ter vivido essas experiências, a gente sabe o tanto que é difícil, como a gente luta. A gente vai no nutricionista, a gente faz dieta de um tipo, dieta de outro tipo. Aí a gente acredita que um remédio milagroso vai resolver o problema. Mas só piora, tá? Sinto te dizer, só piora. E você volta a engordar, e você volta a ficar deprimida, porque você fala, puxa, eu não sou capaz de me manter assim, eu não consigo ter força de vontade. Aí entra um outro drama. Então, gente, vai trabalhar de ensinar vocês de onde veio esse problema, resolver esse problema, abastecer essa carência emocional, e depois disso,
Acabou essa história de dieta, de contar caloria, de excesso de atividade física. Vai viver sua vida. Você vai ser feliz, você vai comer com prazer. Vai e você aceitar vai o seu corpo, né, Carla? aceitar o corpo Aceitar e estabilizar seu o corpo. peso. Quando você estabiliza seu peso e sua emoção, acaba esse problema. Não é uma coisa assim que você é escravo de balança. Vem se libertar disso, gente. Vem se libertar, porque não tem coisa mais prazerosa do que você ver outros coloridos na vida, ao invés de ficar preso na tal da balança. E o tanto que a gente é feliz quando a gente é assim. Cibele, olá, queridas, boa noite, daqui de São Carlos. Gostaria que vocês falassem sobre amamentação, desmame e a relação com os transtornos alimentares. Excelente pergunta e tem tudo a ver com nós duas. Eu como obstetra, né, que faço parto, oriento a amamentação, tudo, e a Luísa, que atualmente está amamentando. Vem aparecer aqui, filha. Olá, essa é minha filha. É a minha neta linda, Bárbara. Né? E aí, nós falamos que a raiz do problema aconteceu lá atrás. Começa intraútero durante a gestação, né? Do que significou aquela gestação para você, se ela foi prazerosa, se ela foi um transtorno. E ali começa essa criança a entender o que é o emocional. Se ela está recebendo o amor adequado dessa mãe ou se ela está sendo rejeitada por essa mãe. Ali começa um transtorno. E depois, a segunda etapa, e muito importante, gente, é a etapa da amamentação. Na etapa da amamentação, o alimento, a vida, é a mãe, é a amamentação. Ali, o leite que vem do peito é igual ao amor que a mãe está dando para essa criança. Lu, fala disso, porque você está vivendo isso, né? Sim, com certeza. Eu vejo muita relação com isso com a Bárbara, gente. É impressionante, de verdade. Olha só, por que a gente confunde as fomes quando a gente é adulto? Porque a gente carrega isso lá de trás, de quando a gente estava na barriga da mãe, de quando a gente está na fase oral, que a gente está amamentando, está no peito da mãe. Por quê? Porque o peito da mãe, ele vai suprir a sua fome e a sua carência emocional. Por exemplo, você está inseguro, você está com medo. Quando você é um bebê, o que ele vai querer buscar? O colo da mãe, a segurança, tá? Então, tudo aqui no peito da mãe tá a comida e o abastecer o afeto emocional. Por isso que se confunde essa fome. Agora, o que você falou aqui, Cibele? Atualmente fala assim, aleitamento exclusivo e o máximo possível. Aí que tá. O que é o máximo possível? Tá? Porque tem mães que amamentam até 5 anos. Que não trabalham, que não tem outra opção. Aí já foge do natural, né? Totalmente. Por quê? Porque a criança já está se alimentando de outros alimentos e esse é o natural. Não tem que ser, o desmame não tem que ser uma coisa traumática nem para a mãe e nem para a criança, porque a criança naturalmente vai experimentando outros alimentos e assim ela tem que ter esse afastamento da mãe, porque se a mãe não deixa a criança se afastar, explorar o mundo, experimentar comidas novas, isso vai refletir na vida adulta dessa criança, tá? Até porque a mãe não deve ser a fonte exclusiva, exato, nem de alimento e nem de amor para essa criança, né? Agora, na pediatria, tem diferentes linhas de conduta, né? O estímulo à amamentação, ao aleitamento materno exclusivo de mama é importante porque houve uma época em que as mulheres não amamentavam, porque estavam preocupadas com a estética do seu peito, ou porque trabalhavam fora, ou porque tinham outras demandas. E hoje a gente acredita, principalmente nessa parte emocional, da mãe estar presente o maior tempo possível para dar para essa criança, para abastecer essa criança desse emocional. E aí muita gente pode falar, puxa, mas então é importante que eu amamente exclusivamente do meu peito? Não, gente. Hoje, até porque tem muita mulher com prótese mamária e que eventualmente a prótese ou a cirurgia de mama pode prejudicar essa amamentação. Então eu tranquilizo vocês dizendo, muito mais importante do que de onde vem esse leite, se ele sai do bico do peito ou se ele sai do bico de uma mamadeira, é o amor, é a carga emocional com que você vai carregar essa criança.
é o teu olhar para essa criança, é você fazer aquilo se entregando para essa criança naquele momento, vendo as necessidades dessa criança, tá? Então, isso é onde você abastece o emocional dessa criança. E vou complementar. Hoje em dia, gente, tem tanta informação por aí. Tem livro, tem internet, tem os médicos, tem os pediatras, tem a sogra, tem a mãe, tem o vizinho. Tá cheio de informação. O que você deve fazer com a criança? Mas ninguém chega e olha para os gestos que a criança faz. A criança fala com você. A criança sabe se comunicar por gestos. Da onde vocês acham que vem esse movimento aqui, ó, do não? É de você colocar o peito, de você colocar a comida na boca da criança e ela fazer isso aqui. Não quer, é o suficiente, acabou, chega, não precisa ficar enfiando. Bem Ou lembrado. não precisa deixar a criança passando fome. Dá o que é o suficiente para ela. Bem lembrado. E como a gente disse, a raiz do problema nunca é o suficiente dos distúrbios alimentares. Exato. Por quê? Porque essa mãe não respeitou quando esse filho pôs um limite e falou: mãe, isso é o suficiente, eu não quero mais. E aí, para satisfazer o desejo da mãe, que quer ver essa criança bem abastecida, essa criança começa a comer e a mamar a necessidade da mãe e não a necessidade dele. Essa mãe deixa de olhar para essa criança para olhar para ela, para as carências dela, para imaginar que ela não teve aquela oferta de alimento. Então, já que eu não tive, eu vou dar essa oferta para o meu filho. E aí eu faço esse meu filho comer a minha fome. Isso é uma das raízes dos problemas dos distúrbios alimentares. Isso aí. Glá Ferreira. Oi, Glá, tá boa, querida? Oi, Carla. Tem alguma relação bater aquela comilança no final de semana até a hora de... Não, no final do dia até a hora de dormir? Pois é, gente. O corpo, vamos falar de fisiologia, né? Quando você dorme, de uma certa forma você se abastece dormindo, porque de uma certa forma o sono te alimenta. Mas você acorda e biologicamente o teu corpo tem que estar preparado para 12 horas durante o dia trabalhando. Então o horário mais importante da gente comer é o horário da manhã. O café da manhã deve ser a sua refeição principal. Tem até um ditado que fala: comer como uma rainha, café da manhã como uma rainha, almoço como uma princesa e janto como um mendigo. Porque você à noite vai comer e vai dormir, você não vai gastar caloria, tá? E aí, quando você chega no final do dia com o sentimento de: ai, trabalhei tanto hoje, eu mereço alguma coisa. Você merece o quê? Você merece um reconhecimento de que você trabalhou legal durante o dia. Agora, quem não te reconheceu lá atrás? Quem não achou que você foi boa o suficiente lá atrás? Falar o suficiente de novo. De novo. E aí, à noite, você vai comer para falar: ai, eu mereço, porque eu fiz tanta coisa, agora eu mereço comer tudo que eu quero. E aí você entra na comida para abastecer o teu emocional, tá? Se você comer o que o teu corpo pediu, o tamanho da tua fome física, e parar ali, você está respeitando a criança que tem dentro de você. Você não está repetindo o que teoricamente as mães fazem, de ficar forçando comida na criança para satisfazê-las e não para satisfazer a necessidade da criança. Ou então tirar, né? Não pode comer porque senão você vai engordar. Que é outra preocupação, outra neura que está trazendo problema muito precocemente nessas crianças. Gente, muito, tá? Prestem muita atenção nisso. Então, Glá, para a tua pergunta, né? O que fazer com aquela larica que dá de vontade de comer até a hora de deitar e dormir? Olha para a tua criança. Veja na tua criança o que ela precisa e dá para ela o que ela precisa. Respeita o corpo dessa criança. Aliás, eu acho que melhor do que isso, parar na frente do prato de comida, do que você vai comer e pensar: opa, quem está no comando da minha vida? A minha criança ou o meu adulto? Exatamente. Comer o que eu preciso, gente, tá? E você sabia, Glá, que a gente come as primeiras 7 colheradas, 6, tem gente que 10, dependendo, o homem come um pouco mais. Depois daquilo, acabou a fome. Depois daquilo, você come a necessidade do outro, da ansiedade, da tua criança, da tua mãe. Então faz um exercício, Glá. Come primeiro 6 colheradas, depois solta o garfo, para o que você está comendo
respira e fala: agora eu vou comer para minha criança, eu vou comer para minha mãe, eu vou comer aquilo que eu não precisava comer. Aí você vai redirecionar o teu desejo, reformatar o que é comer, e você vai perder o apetite. E aí você vai respeitar a tua criança, ok? E outra coisa, concentra no que você está comendo, mastiga devagar, umas 20 vezes, sente o sabor, porque o alimento, gente, é prazer. Sente a crocância, a textura, começa a reparar nos temperos que tem aquele alimento. São boas dicas, hein? Exato, aproveita, não só engole, porque só engolir não tem graça. Vamos lá, Osíris. Doutora Carla e Luísa, como se explica? Um tem intolerância ao leite, outro tem intolerância ao glúten, outro ao ovo, etc. Pergunto, para cada situação há uma razão específica? Engraçado, Osíris, você é da mesma geração que eu. Lá atrás, você lembra de tanta gente ter intolerâncias? As pessoas comiam normalmente, deixavam de comer uma comida ou outra porque não gostava do paladar ou não lhe caía bem no estômago. E aquilo já regulava o que você comia e o que você não comia. Mas hoje, a preocupação com essa história da intolerância, né, tem muito a ver com o suficiente em termos de amor, em termos de respeito, em termos de carência afetiva e emocional. Quando as mães estavam presentes, olhando para esses filhos, alimentando esses filhos, cozinhando para esses filhos, não tinha intolerância. E hoje, que as mães trabalham fora, que as mães estão muito ausentes, que os filhos vão para a escola muito cedo, as intolerâncias começaram a se multiplicar. Será que essa intolerância não tem a ver com falta, com carência? Né? Talvez, eu não digo que as mulheres precisem parar de trabalhar, né? Eu tive 3 filhos fazendo faculdade de medicina e não precisei de parar de trabalhar para os meus filhos estarem abastecidos. Mas a qualidade que se dá para esses filhos no período que você está com eles é o que importa. E isso não é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas chegam em casa, cada um tem a sua demanda, né? Um não quer ser atrapalhado pelo outro, e esses filhos estão cada vez mais carentes e cada vez mais as histórias da intolerância. E outra coisa, quem é intolerante tem que se perguntar. E um conselho, fazer uma constelação. O que está por trás dessa intolerância? É intolerante a glúten, a ovo, ao quê? Mas lá no fundo, é a comida que é responsável por isso? Olha, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Tem uma pessoa que eu conheço, que há uns 4 meses atrás veio fazer uma constelação com o Fernando. E ela estava com intolerância ao glúten. Ela fez uma intervenção terapêutica com o Fernando. E aí apareceu de onde vinha essa intolerância. Eu não vou entrar nos detalhes do caso. Mas uma semana depois, ela procurou a gente e falou assim: Carla, você não vai acreditar. Eu não estou tomando mais remédio para as minhas intolerâncias. Estou comendo de tudo e não tive mais nenhum tipo de reação. Então, gente, presta atenção, porque sempre tem algo por trás de tudo isso e é importante investigar para criar essa consciência. Raiz do problema. Raiz do problema. Tem uma frase muito legal que eu gosto de Jung, que é assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. É aquela história de falar, é porque eu tenho tendência a engordar. Não, gente. Você não tem tendência a engordar. Não tem a ver com tendência, gente, tá? Se pegar uma pessoa que vem de uma família obesa e ela for adotada por uma família de magros, ela vai ficar magra, porque tem a ver com o sistema, tem a ver com o emocional. Os hábitos que aprendeu na família de origem, é isso. Então, Modelo. Modelo, exato. E quando a mulher está grávida e acima do peso? Bom, eu sou obstetra, né? Há 33 anos trabalho com mulheres que engravidam. Então, a primeira coisa, tanto a gravidez quanto a amamentação são fatores emagrecedores, porque tem alguma coisa sugando você.
Se você tem um bebê lá dentro da tua barriga que está se desenvolvendo e ele precisa de muita energia, de muita comida, de muita coisa, se você se alimentar adequadamente, comer o suficiente para o teu corpo e esse bebê vai estar te sugando, você emagrece. Na minha primeira gravidez, eu emagreci 10 quilos durante a gravidez, gente. Porque a gravidez emagrece. Por que as pessoas engordam durante a gravidez? Porque elas comem muito mais do que deveriam. Elas comem o emocional, a preocupação, o que eu vou fazer agora, que eu vou ter um filho. Ela entra em contato com a gestação que a mãe dela teve, quando ela estava dentro da barriga. E tudo isso interfere. Então, Bárbara, se você engravidou acima do peso, basta você respeitar o teu corpo e comer o que o teu corpo precisa. Presta atenção, gente, não precisa comer para dois, não precisa, a natureza é muito sábia. Tudo aquilo que você tem sobrando no teu corpo vai se transformar em alimento, em energia para essa criança. A não ser que você esteja desnutrido, você precisa comer mais, para dois, como dizem, para poder abastecer essa criança. Se você tem um peso normal, não precisa. Coma o necessário para o teu corpo, independente de você estar grávida. Então, mas eu acho que o corpo, ele fala, porque assim, veja se eu tô certa, Carla, você como médica, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa obesa que engravidou, ela não vai sentir tanta fome assim. Por exemplo, eu quando engravidei, eu estava bem magra, então eu senti bastante fome, principalmente no começo. E eu imagino que era para suprir essa energia que a Babi precisava também. E eu também, claro, né? Agora, uma pessoa... Então, eu engordei 20 quilos na gestação. Mas eu não comia, assim, desesperadamente, assim, horrores. Comia, sentia muita fome, mas porque o meu corpo precisava daquilo. Agora, uma pessoa mais acima do peso, geralmente não sente tanta fome. Tinha uma aluna minha que estava acima do peso e engravidou, ela comentou comigo que não sentia tanta fome desse jeito. Eu engravidei mais gorda e durante a gravidez eu emagreci 10 quilos, porque eu tinha reserva para essa gestação. Então eu não tinha realmente fome. Mas tem outras causas de não ter fome durante o início da gravidez, tá, gente? Causas emocionais, tá? Quando a pessoa engravida na hora errada, como aconteceu comigo, eu estava com 20 anos de idade, tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, existia um sentimento de rejeição em relação à gestação, porque ia atrapalhar a minha vida, porque atrapalhou meu projeto, meus programas. Então aquilo também tirou meu apetite. Então tem vários motivos e todos eles ligados ao emocional, ok? Então depende de pessoa para pessoa, gente. Cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar, né? Para você, Bárbara, se você está acima do peso e está grávida, respeita, lembra que você come só um pouco para matar o primeiro apetite e o resto a natureza vai tirar da tua gordura em excesso para dar para o teu filho. Então é só você controlar o emocional, ok? Lá de novo, vamos lá. Comer sem sentir fome é triste. Com certeza emocional e constelação familiar são fundamentais. Sim, senhora, pode falar disso. Olha, vai te ajudar, vai te conscientizar demais para você. Nossa, então é por isso que eu não comia? Porque você está falando comer sem sentir fome. O que acontece? Uma pessoa que não sente fome bloqueou o seu sentir. Cortou aqui, ó. Desconectou a cabeça do sentimento. Então, ela tem que pensar demais para não sentir a dor da criança dela. Então, geralmente são os ortoréxicos e os anoréxicos que ficam contando calorias, fixado no quanto que tem que comer, no quanto que não tem que comer, no peso que tem que estar na balança. Aqui, ó, fica tudo na cabeça, tudo na cabeça. A cabeça fica gorda e o corpo fica magro. E o obeso é o contrário. Não pensa muito, sente demais, come, 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 o corpo fica gordo e a cabeça fica vazia. E o que fazer então, gente, se você come sem sentir fome? Conversa, dialoga com a sua criança. Tá? Se você não está com fome e dá aquela compulsão de comer, antes de abrir a geladeira, olha para baixo, imagina aquela criancinha sua e fala, o que está acontecendo?
O que você está precisando? Em vez de deixar aquela vontade compulsiva te levar à geladeira e atacar a comida, respeita. Se tivesse uma criança do teu lado chorando ou falando assim, por favor, me dá um pouco de atenção, você ia deixar essa criança do lado ou você ia parar e ouvir? Então para e ouve emocionalmente a tua criança interior. E se você perceber que não é fome física, que é fome emocional, leve essa criança para fazer alguma coisa que ela gosta muito. Vai fazer um passeio, vai assistir um filme legal, vai ler um livro, conversa, vai tomar um banho gostoso, se faz uma massagem, entendeu? Pensa em outras formas de abastecer, de se dar prazer que não seja o oral, ok? É o que eu faço com muita cliente minha, tá? Fazer uma lista de coisas que você nunca fez e gostaria de fazer. Fazer uma massagem, uma viagem. Comece a colocar prazer nas coisas para você planejar uma viagem. Visitar um museu que nunca foi, mas sempre foi curiosa, mas deixava de lado. Comece a fazer essas coisas que você deixava de lado por preguiça, por qualquer coisa assim. Vai, faça, descubra coisas novas. É isso aí, gente. Uma pergunta boa aqui, da Neuci. Criança com 3 anos de idade, obesa, o que seria? Se você coloca um cachorro numa família de obesos, o cachorro fica obeso. Se você coloca um cachorro numa família de magros, o cachorro fica magro. Porque tem a ver com o ambiente emocional, com a carga emocional que aquela família dá para a comida, tá? Então, se a criança de 3 anos de idade está obesa, é porque alguma coisa emocional está faltando para essa criança. E às vezes, o que ele quer é uma atenção, é um carinho, e quando ele sente essa carência, é entregue para ele alimento. Então essa família deve entender que o alimento supre essa carência e não supre. Isso, gente, porque uma criança de 3 anos não é responsável pela alimentação dela. Quem é o responsável pela alimentação de uma criança são os pais. Então os pais precisam ser adultos e suprir as necessidades dessa criança. Ou se é aquela coisa assim, tá chorando, tá bravo, tá irritado, come esse chocolate aí e para você se acalmar. Então comece de novo. Olhe para o seu filho, olhe para essa criança, o que ela está precisando de verdade. Será que é de comida mesmo? Então, uma criança de 3 anos não tem responsabilidade pela alimentação dela. Então tem que trabalhar os pais. E como os filhos olham para os pais, para aprender com os pais como eles olham para a vida, se eles olham para os pais e vê uma mesa cheia de fritura, cheia de gordura, sem fruta, sem verdura, sem salada, ele também vai aprender que o certo de comer é fritura, é comida gordurosa. Comer toda hora. Né? Não ter um equilíbrio na alimentação. Exato. Então, por amor a esse filho, porque é engraçado essa história de amor, né? A gente dá a vida por um filho, a gente doa um rim, doa uma córnea. Se os meus filhos precisarem de qualquer coisa, pode pegar de mim, porque por amor ao filho eu faço tudo, mas eu não faço o básico, que é dar um bom modelo, que é ensinar para esse filho a comer de uma forma equilibrada, adequada, né? Então, os filhos vão gostar de salada se eles verem os pais comendo salada. Eles vão gostar de fruta se eles veem os pais comendo fruta. Então, cuidado com aquela história de falar assim, eu detesto banana. Você falou para o teu filho que detesta banana, ele também vai detestar. Então, cuidado com a fala. Essa criança vem ao mundo e está olhando para você para aprender com você como fazer as coisas. Exatamente. Quem é o primeiro espelho da criança? A mãe. E depois o pai, né? Eu vou chamar a atenção dos nutricionistas, porque eu tive recentemente uma situação de uma pessoa que tem um problema emocional, está fazendo um tratamento e ela ao mesmo tempo está fazendo um acompanhamento com um nutricionista. E essa nutricionista foi restringindo de tal forma a alimentação dela que ela teve uma crise emocional. Então não esqueçam que alimento tem a ver com o emocional. Se você começa só a restringir e não dá um apoio emocional para essa pessoa, ela pode surtar. Então, cuidado. As pessoas que trabalham nessa área de nutrição, educação física, venham para conhecer a raiz do problema,
para poder olhar para o seu cliente com este cuidado e evitar um surto, ok? Exatamente. Eu, como profissional de educação física, eu ficava muito frustrada de ver aluno indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, assim. E eu me sentia ainda culpada, assim, como é que eu não consigo trazer um resultado? Tipo, ele me contratou para ter um resultado e eu não consigo entregar esse resultado. Por quê? Porque tá superficial, tem que entrar na raiz do problema. Então imagina você com esse diferencial profissional, trazendo o seu cliente para a raiz de tudo isso, conscientizar ele e de verdade vai mudar. Agora eu vou falar uma coisa importante. Nós temos que somar, ok? Não é tratar uma coisa ou outra. O nutricionista é super importante, a orientação nutricional é importante, o educador físico é super importante e trabalhar o emocional é super importante. Exato. Ter mais profissionais que olham diretamente para o problema do cliente lá a fundo é outra coisa, é um outro cuidado com o seu aluno, com o seu cliente. Então, prestem atenção nisso. Essa é a intenção de nós, do IBRACS, né, Carla? Exatamente. Levar a solução, a conscientização dos problemas das pessoas para seguirem num caminho muito mais saudável. Então a gente quer passar isso para vários profissionais, para passar isso mais para frente e a gente ter um mundo muito melhor. Leveza, gente. A vida não é difícil, a gente torna ela difícil. Exato. Vamos lá, Natália. Boa noite. Vontade de comer doce todos os dias. É falta de alguma vitamina no corpo? Natália, o açúcar, ele é a forma mais rápida da gente transformar em energia. Então, toda vez que o corpo da gente está com carência mesmo, está desabastecido, a primeira coisa que dá vontade é açúcar direto, que é o doce, ou carboidrato, que se transforma em açúcar rapidamente, tá? Então, se você está com essa sensação de que tem vontade de comer doce toda hora, reveja a sua dieta. Não espera ter fome. Come em horários adequados, quando a fome ainda está pequena. Se você fica muito tempo sem comer, aí a hipoglicemia aumenta e a vontade de comer doce aumenta, tá? E outra coisa, gente, açúcar é viciante, tão viciante quanto cocaína. Então, quanto mais doce você come, mais doce você quer comer, e aí começa todo dia, todo dia. Então, começar a mudar um pouco os hábitos, procurar opções mais saudáveis, procurar outras fontes de prazer, como eu disse antes, e fugir um pouco da comida. Principalmente do açúcar, porque a gente consegue abastecer a vontade de comer açúcar comendo uma fruta, porque a fruta tem açúcar, tá? E é uma forma de você começar a se desviciar dessa coisa do açúcar, do doce. Então passa da vontade de comer doce, em vez de comer uma cocada, de comer um chocolate, coma uma fruta, conscientemente de que aquilo vai te abastecer, e depois faça outras coisas além de comer. Come só o necessário e depois vai fazer outras coisas que também te dá prazer, ok? Isso aí. Vamos lá, uma criança de 5 anos não come de jeito nenhum. O que significa comer? O que é a comida, gente? Fala lá, Lu. Então, uma criança de 5 anos que não come de jeito nenhum. Aí que tá. É a criança, de novo, a criança é responsável pela alimentação. Como é que foi lá atrás na amamentação? O que ela está necessitando? Está olhando para a criança? O que ela precisa de verdade? É comida, é afeto, é amor, é carinho, é brincar. Além de tudo isso, gente, eu falo muito para as minhas pacientes sobre esse assunto. Você já parou para explicar para a criança o que é a comida? Por que o tomate é vermelhinho, que tem tal tipo de vitamina? A laranja é amarelo, que tem a vitamina C, que a vitamina C ajuda a não ficar resfriado, que a proteína da carne te ajuda a fazer músculo, te ajuda a ficar mais abastecido. Então, explica para a criança que comer não é só por comer porque você quer que come, porque tem que comer, porque ela... Explica para ela para que ela está comendo, para que você está oferecendo aquela comida. E aí, o ato de comer deixa de virar uma coisa obrigatória, tá? Então, se essa criança quer comer demais ou se ela não quer comer, são os dois lados da mesmíssima moeda. O que tem por trás da comida
é o emocional, dá um referencial para isso, tá? Então conversa com essa criança que não quer comer, dá um outro significado no alimento, que é alimento da alma, tá? Eu Então, era assim. olha para essa criança. Eu era assim, não comia nada. Eu lembro que até os meus primos falavam: Luísa vive de brisa. Que eu não comia, não Até gostava rima, de né? comer. Mas aí que tá a questão. Como é que foi a amamentação, a gravidez da mãe dessa criança de 5 anos? Com que prazer essa mãe amamenta? Tudo que a criança vivenciou na barriga da mãe é o que vai moldando ela para o resto da vida. Então, tem duas opções. Ou se a mãe enchia a criança de comida, enchia de peito, tem que comer, a criança pega uma raiva e rejeita o alimento, não quer saber. Ou então continua, toma isso como um referencial, vai querer comer o tempo inteiro, porque comendo eu tenho o amor da minha mãe. Cibele, outra dinâmica interessante são aquelas crianças que têm alimentação super restrita, por exemplo, só comem macarrão ou arroz, uma espécie de dieta monoalimentar, e geralmente alimentos sem tempero e sem cor. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Então, aí que tá, é sempre a mesma origem, certo? É a mesma coisa. Como é que foi? Na gravidez. Na gravidez, a criança chega, acho que 6º mês, alguma coisa assim, a criança já começa a sentir um certo paladar. Não é o gosto da comida em si, mas entender o que a mãe tá comendo. Ela entende o prazer da mãe ao comer. Isso. Quando a mãe come uma coisa prazerosa, ela sente um prazer interno. Então, se a mãe, quando estava grávida, comeu, como você disse, uma dieta monoalimentar que só tem arroz, macarrão e comida sem tempero, sem cor, é um referencial que ela pode ter trazido lá de trás, lá da gestação da mãe. Pode ser. Pode ter outros motivos também. Aí precisa investigar o que é no caso dessa pessoa em específico, que pode ser várias coisas. E acontece muito isso. Às vezes a criança não quer, e ela não quer aquela comida toda colorida, com legumes, com verduras, com fruta, mas se você servir um miojo, um macarrão, ela come. Isso. Aí no dia seguinte, você nem se dá o trabalho. Assim. Você vai lá e faz o macarrão de novo. Isso. No 3º dia, você nem se dá o trabalho. Você vai lá e faz o macarrão de novo. Então, isso é a lei do menor esforço. Filho requer que a gente coloque energia nessa educação, em todos os sentidos. E no alimentar também, tá? Exato. Então, cabe aos pais oferecerem para essa criança diferentes tipos de alimento. E não ficar refém do que ele vai dizer para você: isso eu não quero, isso eu não quero. Ele não manda. Os pais é que sabem o que é melhor para o filho, ok? Exatamente. Então, vamos lá. Importante, os pais precisam ser adultos para cuidar das crianças, não deixa as crianças virarem adultas, hein? E dar para essa criança o que ela precisa, não é o que ela quer. Exato. Heloísa, tenho tentado várias dietas e não emagreço nada. Vem se conscientizar o porquê que você não consegue. Você já ouviu falar de pessoas que falam assim: gente, eu não como nada e não emagreço. Sem comer nada eu engordo. Porque o estresse é um dos motivos de ganho de peso, tá? E outra, será que essa pessoa não come nada? Ou será que ela se restringe de comer, mas escondido ela ataca alguma coisa para poder dar conta de passar o dia, etc. Né? Então um monte de motivos pode estar acontecendo. Também pode ser, Luísa, algum distúrbio hormonal, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, né? Uma alteração de cortisol, mas com certeza a raiz disso pode ser emocional e precisa de ser olhado, no teu caso, o que aconteceu lá atrás, tá? Que pode estar criando esse padrão de que você não perde peso, ou seja, eu retenho, eu não entrego, eu guardo tudo para mim. Isso também tem a ver com o emocional. Heloísa, e outra coisa que eu vou te perguntar, até quando você vai ficar tentando? Vocês já ouviram falar que quem tenta não faz? Tira essa palavra do discurso de vocês. Eu tenho até arrepio quem fala, eu tento, tô tentando. Tô tentando, não adianta, não vai virar. Tá? Você vai continuar tentando para sempre, não vai conseguir nada. Vai para a ação, muda o padrão
emocional que você põe no ato de se alimentar ou de não se alimentar, no ato de se exercitar ou de não se exercitar. Entende a raiz emocional desse problema e você vai parar com essa história de que não consegue emagrecer. Heloísa, aquela coisa, você quer resultados diferentes, mas sempre está tentando dietas. Tento várias dietas e não consigo emagrecer. Até quando você vai ficar tentando dietas? Por que você não busca coisas novas? Buscar a raiz, o que realmente... Por que você não consegue fazer dietas? Aí é que tá, se perguntar o porquê que isso acontece com você. Resolver esse problema e fazer diferente. Às vezes cabe perguntar quando isso começou. Porque aí você descobre qual foi o gatilho que levou você para uma dinâmica dessa, ok? Vamos lá. Ricardo. Oi, Carla e Luísa. Ô, Ricardo, você tá bom, meu querido? Tudo bem? Poderiam falar também sobre a importância da qualidade versus a quantidade do alimento? Opa, com certeza. Isso é muito bom, Ricardo. As pessoas acham que alimentar bem é quando você come muito, tá? E na verdade, para o teu corpo, comer muito é uma agressão. A gente deve comer, primeiro, qualidade. Segundo, prazer. Você tem que gostar daquilo que você está comendo, né? E terceiro, comer o suficiente para abastecer o seu corpo. Não o suficiente para abastecer a tua carência emocional. Então, a qualidade dos alimentos é extremamente importante. Então, as pessoas que se alimentam, né, precisa de um prato cheio para falar, nossa, hoje eu comi bem. Ela está comendo a carência emocional dela. Então, trabalhem na qualidade. E nesse aspecto, buscar um nutricionista que te orienta do que é uma dieta balanceada, sem neurose, gente, sem ficar contando caloria, sem ficar medindo. Hoje tem aplicativo, para tudo que você comer, você joga no aplicativo para somar quantas calorias foi. Isso destrói o prazer da alimentação, tá? Então não é por aí. Descobre o que você gosta de comer, aquilo que te dá prazer, coma com prazer e ponha qualidade nesse alimento. Quantidade tem a ver com carência emocional. E você vai comer, comer, comer e nunca vai ser o suficiente para abastecer aquela carência sua. Começa a fazer, a hora da alimentação, um evento gostoso no seu dia. Faz um prato bonito, sai de perto das panelas, uma coisa que fique na sua mão, senta numa mesa, come. De novo, sente o sabor dos alimentos, o creque-creque, a textura, se diverte com isso. O Masterchef, ele dá muita dica nesse sentido, porque se a comida pode estar super saborosa, a hora que você põe no prato, se ela não estiver bem montada, se não estiver bonito, tá? Eles já tiram ponto de você. Exato. Porque a gente começa a comer com os olhos, com aquela coisa da beleza. Depois você começa a comer com o prazer do toque na boca, do creque-creque, da mistura de ácido com doce, né? Da textura mais cremosa com a textura mais durinha. Então começa a fazer do ato de se alimentar um grande prazer, não pelo volume, mas pela qualidade, pela característica, pelo visual, ok? Principalmente pelo prazer que aquilo te traz. Exatamente. E bom apetite. É isso aí. Viviane, e quando um bebê nasce gordo? Eu nasci com mais de 4 quilos. É normal? Após sempre fui muito magrelinha. Eu nasci com quase 5 quilos, 4,5 quilos, alguma coisa assim. Então, gente, quando a mulher grávida tem algum distúrbio, principalmente diabetes gestacional, esse bebê acaba ficando com um aporte de glicose muito grande e ele hiperdesenvolve intraútero, tá? Isso não significa em absoluto que depois de nascer ele vai ser uma criança obesa, porque a partir do momento que ele nasce, ele não recebe mais o alimento via mãe, ele recebe o alimento via leite, e o leite não vem cheio de açúcar, o leite ele é sempre um leite saudável, e aí a criança vai se alimentar de uma forma adequada e vai regular o seu peso, tá? Então, isso não significa nada. Agora, se a pessoa também nasceu magrinha, e porque ela nasceu magrinha, a mãe oferece um monte de alimento para ela, porque acha que ela precisa, não está ganhando peso, ela acaba virando uma obesa. Ela nasceu magra, mas não magra doente,
magra normal, magra saudável. E por causa da ansiedade, do emocional da mãe, que estava preocupado que ela era muito magrinha e foi pondo, em vez de pôr amor, pôs alimento, essa criança acaba se tornando obesa. De novo, gente, bom senso. Olhe para o bebê, olhe para a criança, olhe para os gestos. O bebê dá informação. Você consegue identificar se ele quer mais, se ele não quer mais, se ele tá bem, se ele não tá bem, se tá doente, se não tá. Então não precisa ficar colocando tipo as palavras de um médico, da sogra, do vizinho, como se fosse lei. Ai, porque tá muito magrinho, tá doente, precisa engordar. Gente, olha para a criança. Ela sabe dizer o que ela precisa. É importante o pediatra, é importante a orientação nutricional. Mas a gente precisa ter bom senso, mas né? Mas precisa bom senso e precisa olhar para a criança, dialogar com essa criança. Ah, mas minha criança não fala. Ela fala o tempo todo, ela fala através do olhar, ela fala através da atitude, ela fala na forma que ela mama, ou no peito, ou na mamadeira, ok? Exato. Lúcia Kahn, alimentos que incham o abdômen, isso é, fazem muitos gases. Isso é alergia ao alimento? Obrigada. Todos os alimentos, gente, eles incham no estômago, porque o estômago ele é um meio líquido, cheio de substâncias, de ácidos, para fazer a digestão. O começo da digestão ocorre na boca. Quando a gente começa a mastigar, nós temos uma enzima chamada amilase, que começa a fazer a digestão na boca. Quem é muito voraz, ou seja, está com fome, come, não pela fome do corpo, mas pela ansiedade de comer, não mastiga direito e engole tudo inteiro. Segundo, engole muito ar enquanto está comendo. E aí esse alimento com pedaços maiores cai no estômago, que é um meio líquido, e tudo no meio líquido incha. Se você colocar uma carne na água, ela incha. Se você colocar pão na água, ele incha, tá? Então ele vai realmente dar uma sensação de estufamento e de gases também, né? Então, o que você deve fazer? Principalmente, se alimentar devagar, mastigar 20 vezes cada colherada, tá? Sentir a comida diluindo na boca e só depois disso engolir. Comer com calma, comer sem voracidade. E dar preferência para alimentos que não fermentem. Tudo que tem pele, então, por exemplo, o feijão ele tem uma pelinha, a ervilha tem uma pelinha, grão de bico tem aquela pelinha. A pelinha no estômago ela fermenta, ela solta gases e aí ela aumenta a sensação de distensão e de gases, tá? Então, se você for comer esse tipo de coisa, tira a pele que você vai sentir que distende bem menos, ok? Mas o mais importante é se alimentar devagar, sem voracidade, mastigar bastante e engolir com aquele tempo de respeitar o que o teu corpo precisa e não encher demais o teu estômago, ok? Não é alergia. Algumas pessoas têm alergia a alguns alimentos que pode causar esse mal-estar, mas mesmo essas pessoas, se elas entenderem de onde vem essa alergia, geralmente é de algum emocional, elas deixam de ter alergia. Por que será? Né? O produto está lá, os anticorpos estão lá, os que agem de uma forma de antialérgico, né? De formar antígenos contra aquele alimento, e de repente você resolve o problema emocional e a alergia desaparece? Então presta atenção, tudo tem um fundo emocional. E ó, aparece caso assim, ó, de monte que vem reclamar de alergia, constela, e aquilo muda. Totalmente. Até rinite alérgica, hein, gente? Um grande beijo. Tchau! Tchau!